Eu sou a professora Giane e nesse vídeo a gente vai conversar sobre os numerais na literatura. Bom, pessoal, a gente já aprendeu as nomenclaturas, as classificações, as categorizações dos numerais na língua portuguesa, porém, já vemos que, para além disso, também é importante a gente não só conhecer essa função geral dos numerais, mas conhecer a função específica, a função que o numeral exerce em cada texto. A gente viu vários exemplos jornalísticos, viu exemplos do dia a dia, e hoje eu trouxe para vocês exemplos da literatura, maravilhosa literatura. Eu trouxe esse clássico de Machado de Assis, chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas, sobre o qual já comentamos em outras aulas. O link está aqui em cima para você que quer rever ou assistir pela primeira vez. E aí que esse livro aqui vai contar a história de Brás Cubas, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, Brás Cubas é o narrador e protagonista. Após morrer, ele não tem nada para fazer e fala assim: bom, o que eu vou fazer aqui? Não tem nada pra fazer, eu vou escrever um livro. Por que ele vai escrever um livro para contar a vida dele, né? Memórias póstumas, ele vai contar as memórias dele, vai contar a vida dele, porque ele acha que a vida dele é suficientemente interessante, mais do que isso, é relevante, a ponto de merecer um livro, a ponto das pessoas terem interesse, quererem ler, quererem saber mais sobre ele. Isso é uma postura um pouco soberba, sobretudo porque ele é uma pessoa, vamos dizer assim, medíocre, que não fez nada na vida. Mas eu vou assim: ai, Giane, que coisa feia, então só quem fez grandes coisas tem uma vida relevante? Não, claro que não, de forma alguma. A questão é que há uma crítica e muita ironia por parte do autor de Machado de Assis em relação à construção dessa personagem. Por quê? Por que eu disse que é um personagem medíocre? Porque ele não faz nada da vida inteira, mas não é porque ele não conseguiu fazer ou porque ele não quis fazer. É porque ele se importa muito com as aparências, então ele se importa muito com aquilo que aparenta muito mais do que aquilo que de fato é. Então, por exemplo, ele disse: eu morri de ideia fixa. O que é ideia fixa? Ele tinha a ideia de fazer um emplasto Brás Cubas, que seria uma espécie de remédio para curar a humanidade, para salvar todo mundo, e não tinha. Qual que era a motivação, né, dele para isso? Não era a motivação de ajudar as pessoas ou de fato salvar a humanidade, era a motivação da autopromoção. Ele falava assim: eu tinha sede de glória, queria ver meu nome estampado nos jornais. Então veja, ele tinha sede de glória, ele queria ver o nome estampado nos jornais. Então ele não queria de fato fazer uma grande descoberta, ele queria ser glorificado, ele queria ser exaltado, ele queria ser reconhecido. E Machado está criticando porque nessa época a gente tinha muito o crescimento do cientificismo e muitas pessoas que de fato não queriam descobrir coisas, não queriam fazer ciência. Elas queriam estar ali sendo famosas, queriam ali ser descobertas, serem roubadas o tempo inteiro. E é isso que acontece nesse livro. A gente tem essa figura, como eu disse, que acaba não fazendo nada a vida inteira, porque é muito preguiçoso, porque no fundo, como ele quer ficar famoso, não ficar famoso, né, como hoje, né, naquela época era diferente, mas como ele quer ter essa glória e não exatamente lutar por alguma coisa, não exatamente ele não gosta ou acredita em algo, então ele acaba não conseguindo fazer nada, porque ele vai entrar na política, mas ele não tem paixão pela política, então ele vai entrar, mas acaba não entrando, vai fazer um plano, mas acaba não fazendo. Por quê? Porque é aquela pessoa que não tá ali, como eu disse, por paixão, por entrega, por realmente tentar fazer uma causa. É uma pessoa que tá ali tentando qual é o caminho mais fácil. E aí ele acaba não seguindo nenhum, porque a gente nunca sabe qual é o mais fácil, né? Então a gente fica tentando e acaba não fazendo nada. E daí, gente, isso aí foi só para contar um pouquinho da personalidade do Brás Cubas para vocês. E o que a gente já falou hoje é de numeral, então a gente vai ver como é que os números aparecem nesse livro. Claro que só num trecho, né? Porque o livro é grandinho. Então a gente vai ver como que Machado de Assis vai utilizar o número como um recurso. Não vou contar para aqui, a gente já vai ver. E aí, que esse Brás Cubas, quando ele tinha o auge dos seus 17 anos, ou seja, ali na juventude, no final da adolescência e juventude, ele vai se apaixonar, ter sua primeira grande paixão pela Marcela, uma prostituta de luxo. É uma pessoa que se importava muito, está sempre muito bem vestida, em ser bem recebida, em ter muitas joias, uma pessoa que se preocupava com essa questão financeira, essa questão do luxo. E aí que o Brás Cubas vai um dia jantar no Rocio Grande, um lugar do Rio de Janeiro, e ele conhece a Marcela e, meu Deus do céu, ele fica encantado. Marcela, que coisa maravilhosa. No final do jantar, vai lá e já beija ela. No próximo capítulo, ele vai continuar contando a história e vai começar dizendo assim. O capítulo chama Marcela, para quem quiser acompanhar no seu livro, é o capítulo 15. E ele vai dizer assim: gastei 30 dias para ir do Rocio Grande ao coração de Marcela. Então vamos observar aqui, gastei 30 dias para ir do Rocio Grande ao coração de Marcela. 30 dias é um período de tempo normal. Quando você vai até algum lugar, você gasta algum tempo. Pode ser hora, pode ser dias. Tudo bem, então ele gastou 30 dias. Mas para onde que ele foi? Do Rocio Grande, que é um lugar físico no qual ele realmente estava, até o coração de Marcela. O coração de Marcela é também um lugar físico, a gente consegue localizar, mas dá para ir até o coração da Marcela? Estacionar o cavalinho dele lá, a carretinha dele lá? Será que é possível? Não é, né? A gente sabe que não é possível. Então aqui a gente tem o quê? Algo literal, ele de fato conheceu lá no Rocio Grande,
Então a gente tem algo literal, um lugar literal em que ele está, um lugar concreto, físico, mas que se dirige até um lugar metafórico, ao coração da Marcela. Ele não foi fisicamente até lá. Então ele foi ali porque ele se apaixonou por ela, porque ele tentou conquistá-la, quis que ela se apaixonasse também por ele. Então a gente vê aí que o numeral ele é usado, mas com esse recurso tem, na construção da frase tem um pouco essa quebra de expectativa, né? Mas que é a quebra de expectativa que dá todo sentido, então ela não decepciona, ao contrário, ela surpreende. E você vê que é um recurso usado na língua de Machado, né? Tipo, nossa, que legal. Então ali, a gente espera que ele fale que foi até um lugar, talvez até onde ela mora, talvez até um outro lugar para encontrá-la, mas não, ele foi até o coração dela. E ele vai explicar por que ele foi até o coração dela. Ele vai dizer assim, primeira comoção da minha juventude, a primeira grande paixão da vida dele, né, da juventude dele. Que doce que me foste, tal devia ser na criação bíblica o efeito do primeiro sol. Gente, paramos aqui, vamos parar. Vou ler de novo. Primeira comoção da minha juventude, que doce que me foste, tal deve ser, ou seja, da mesma forma deve ser na criação bíblica o efeito do primeiro sol. Então aqui o que ele está dizendo, esse primeiro, lembra que primeiro é o numeral, tá dando a ordem, né? Então é o primeiro amor da vida dele, o amor que veio ali em primeiro lugar. E ele está comparando o primeiro amor da vida dele com o primeiro sol na criação bíblica. Então veja que a vida dele, para ele, tem a mesma importância que a criação bíblica. O que é a criação bíblica? Que ele se refere à Bíblia, né, o livro base do cristianismo, também de outras religiões, e que vai dizer, poxa, né, para quem não sabe, quem não leu a Bíblia, não tem muito acesso, apesar de que eu acho que mesmo sem ler ou sem acreditar, todo mundo deva conhecer, mas caso não, eu vou aqui lembrar. A criação do mundo na Bíblia é a criação do mundo. O mundo foi criado a partir do nada, não existia nada, só existia Deus. Deus criou o mundo. E a partir dessa criação do mundo, ele criou também a humanidade, criou os seres humanos. E aqui, Brás Cubas está comparando a sua vida com a criação do mundo. Quer dizer, qual é o nível de importância que ele acredita que a vida dele tem? O nível de importância a esse ponto, né, de ser comparado com o mundo, e ele vai dizer que a primeira paixão dele, que vamos ser sinceros, o que é uma paixão? Estou menosprezando paixão de juventude. Então, claro, também tive a minha, casei com ela, inclusive, estou com ela até hoje. Ele, né, ela é a paixão, né, estou com ele até hoje, tenho um filho, vou ter outro, então assim, não estou menosprezando, claro que é importante, mesmo se você não casou com a sua primeira paixão, se não durou muito, claro que é importante, mas importante como o primeiro sol. O que é o primeiro sol? O primeiro sol não é só aquilo que ilumina, aquilo que permite ver, aquilo que muda o mundo, aquilo que dá luz para o mundo, mas sobretudo o primeiro sol, ele faz referência, como ele mesmo fala, à criação do mundo inteiro, e é isso que ele se compara, para você ver o nível de soberba que ele tem. Então, ele vai utilizar esse numeral primeiro para comparar que a primeira grande paixão dele é com a criação do mundo, é com o primeiro sol do mundo. E aí a gente vê como o numeral entra na construção da personalidade do Brás Cubas, como a gente tem visto que o Brás Cubas é essa figura soberba, essa figura do eu me acho, do eu sou superior. E aqui a gente tem um numeral, inclusive, para mostrar isso. Olha só, eu sou tão importante, né, que o meu primeiro amor é como aquilo que iluminou o mundo, aquilo que criou o mundo. De forma alguma, não tem como comparar essas duas coisas, a gente sabe. O que vai acontecer? Vai acontecer que ele é apaixonado pela Marcela, vai gastar muito dinheiro. O pai dele, que sabe que isso é normal entre jovens, vai liberar dinheiro, liberar, ele vai lá gastando com a Marcela, até quando o pai dele fala assim, olha, eu tô passando os limites. Peraí, é normal, você é rapaz, tá aí nessa fase, mas tudo tem seu limite e você tá passando. Então, não vamos liberar tanto dinheiro. Ele vai chorar pra mãe dele, a mãe dele vai ali, dá um jeitinho escondido, passa mais uma grana pra ele, mas também começa a perceber que a coisa sai de longe demais. Então ele mexe na herança, ele vai mexer ali nas finanças do pai dele, começar a fazer empréstimos, até que o pai dele surta e fala assim, pelo amor de Deus, Brás Cubas, qual é o seu problema? Olha só o que você tá fazendo na sua vida, tudo tem limite, você tá sem noção, não é assim que as coisas funcionam, cansei, vou te mandar pra Europa. Naquela época era moda você mandar a pessoa pra Europa pra pessoa estudar. Voltar aí estudada, voltar com um título de outro país. Hoje em dia isso também ainda acontece um pouco, né? E aí ele decide que vai mandar Brás Cubas pra longe, pra ele sossegar um pouco, esquecer da tal da Marcela, parar, né, de gastar tanto e colocar a cabecinha no lugar. Brás Cubas fica desesperado, oh meu Deus do céu, como eu vou viver longe da Marcela? Ah, já sei, vou levá-la comigo. Ele decide levar a Marcela com ele. Quando ele vai falar pra ela, convidá-la para ir, você acha que ela vai querer ir com ele? Vamos ver se ela vai querer ir com ele? Claro que ela não quer ir com ele. Ficando a sós, derramei todo o desespero do meu coração. Disse-lhe que ela era um monstro que jamais me tivera amor, que me deixara descer a tudo sem ter ao menos a desculpa da sinceridade. Chamei-lhe nomes muito feios, fazendo muitos gestos descompostos. Marcela deixara-se estar sentada, a estalar as unhas nos dentes, fria como um pedaço de mármore. Então Marcela tá nem aí, Marcela era interesseira, viu aquela pessoa lá se lamentando, já deve ter passado por isso outras vezes, né? E não tava nem aí pra Brás Cubas, até que ele percebe, então ele vai dizer o quê? Ele vai dizer o seguinte, um momento, por favor.
vai perceber que Marcela, na verdade, era uma pessoa interesseira. Marcela, na verdade, não estava tão apaixonada por ele quanto ele estava por ela. E aí que entra a frase, talvez a mais famosa desse livro, que com certeza você já ouviu, que ele vai dizer no capítulo aqui 17. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Então, quer dizer, Marcela amou-me durante 15 meses. Durante é uma preposição que indica tempo. Então, de novo, assim como ali o período que ele levou, né, o tempo que ele levou de deslocamento, no nosso primeiro exemplo, aqui também a gente tem um período de tempo, né? Período de duração. Qual foi a duração do amor de Marcela? Durante quanto tempo amou? Então, amou por um dia, amou por 2 dias? Não, amou por 15 meses. Tudo bem, normal, né? Normal no sentido de que é gramaticalmente possível amar por 15 meses, porque 15 meses dá uma duração de tempo, dá uma indicação de tempo. Mas Marcela também amou Brás Cubas durante 11 contos de réis. Gente, o que é 11 contos de réis? Contos de réis é o real da época, a moeda da época. Então, o que ele está dizendo? Marcela amou-me durante 1 milhão de reais, mais ou menos isso. Não em termos de equivalência, tá? Em termos só de ideia numérica. Então, Marcela amou-me durante tantos reais. Mas faz sentido, porque reais é uma quantidade de dinheiro. Reais, contos de réis, dólar, tanto faz, se você quiser. E durante é uma quantidade de tempo, então não faz nenhum sentido gramaticalmente, mas no texto faz algum sentido, faz todo sentido, porque o que ele quer dizer aqui? Marcela amou-me enquanto eu tinha dinheiro, Marcela amou-me durante o período em que eu gastava com ela, em que eu dava joias, em que eu dava presentes, em que eu mantinha ela vivendo em muito luxo. Então, na verdade, ela não me amou. Aí, o sentido da palavra amor já fica relativizado. Então, isso é amor? Não, isso é interesse. Então, de novo, o numeral vem aqui, esses 15 meses, esses 11 contos de réis, ele vem aqui não como um simples numeral de quantidade, mas como um indicativo da personalidade da Marcela. Marcela que tem essa personalidade interesseira, que é uma pessoa que não está ali realmente interessada no Brás Cubas, mas interessada no dinheiro dele, no luxo que ele pode proporcionar. E é isso, pessoal, que eu queria comentar com vocês, então. A gente tem sim a classificação, a gente pode aqui ficar vendo, né? O primeiro sol é aquele que vem em primeiro lugar, tem uma questão de ordem, a primeira paixão, uma questão de ordem, então a gente pode sim reconhecer a função gramatical nos usos literários, mas sobretudo a gente precisa reconhecer a função específica em cada texto, né? Então em cada texto qual é a função que determinados numerais vão desempenhar, e a gente viu aqui que é muito interessante, porque os numerais vão servir, vão ser mais um recurso da língua utilizado, explorado por Machado de Assis para construir a personalidade de seus personagens, e é isso que é legal, é como o Machado domina a língua, né? Como que ele consegue utilizar tudo que existe ali para que ele contribui para o objetivo central dele, o objetivo de mostrar, de ironizar, de criticar essa sociedade tão superficial, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.